Amém. Que Deus te use. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar com vocês nessa noite e o privilégio de trazer a palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente ao Senhor e logo em seguida ao nosso pastor Alas pela oportunidade. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus irá falar com você. Assim como Ele falou comigo, você será tocado. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2 e 3. Assim que você encontrar, eu quero te fazer um pedido, que você se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra de Deus. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha contigo a Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uza e Ió, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Nesse momento eu quero que você pegue na mão dessa pessoa mais bonita do seu lado, e você vai apertar ela até ela dizer um glória a Deus e aleluia. Pode apertar mais. Aleluia. Agora eu quero que você feche os teus olhos. Deus já está presente. E Ele irá fazer coisas grandes nessa noite. Porque Deus quer encher você da presença dEle. Oremos ao Senhor, soberano e eterno Deus. Mas uma vez mais, Senhor, nos colocamos diante da Tua majestade. Meu Deus, nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha cercar esta igreja. Que nenhum demônio, nenhuma seta do inimigo venha, Senhor, tirar de nós a essência do Espírito. Que venha tirar de nós, Senhor, a Tua palavra que será pregada aqui essa noite. Meu Deus, nesse momento eu quero ser o menor dos menores. Mas eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor irá falar profundamente no coração dos Teus filhos. Porque a Tua palavra, Senhor, ela cura, liberta, restaura, edifica e transborda. E que o Senhor venha, meu Pai, nos dar a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento glorificando e exaltando esse Deus. Meus irmãos, para mim é um grande privilégio estar aqui nesta noite. Inclusive meu primo está aqui, o Rafael. Também o professor Flamarion, que hoje é pastor. Que estive com ele um tempo no IFTM, quando eu estudava. Muito bom ver você aqui, querido. E a todos os meus irmãos do dia a dia. Mas o mais importante nessa noite, meus irmãos, é o que Deus irá falar com você. Esse culto é um culto de renovo espiritual. E eu quero ir com você, nesse exato momento, ao Velho Testamento. Eu quero ir desde o início, para que você entenda aquilo que Deus quer falar com você essa noite. Eu sei o que você veio buscar. Você veio buscar a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que só a presença de Deus nos basta. E as demais coisas, o Senhor, Ele acrescenta. Então eu tenho certeza, meu irmão, que você veio buscar se encher da presença dEle. Para falar de Davi, meus irmãos, eu quero voltar um pouco antes na história, eu quero ir além, quero ir atrás de Moisés. Moisés, todos nós conhecemos. Moisés foi um homem usado por Deus para tirar o povo de Israel do cativeiro. Moisés foi um homem usado por Deus para abrir o mar vermelho e o povo de Israel passar. Mas nós sabemos também que no Velho Testamento, a palavra de Deus, quando Moisés está ali reunido com o povo,
Alguns se levantam contra a vida de Moisés, quando ele sobe ao cume do monte e traz de lá 2 tábuas escritas pelo próprio punho de Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que Moisés era um homem fora do normal, era um homem cheio da presença de Deus. E então, quando ele desce do monte Sinai, Deus então se ira contra o povo, porque o povo tinha feito um bezerro de ouro e começou a adorar. Esqueceu que o Deus dele era onisciente, onipotente e onipresente. Esqueceu que o Deus de Israel era um Deus completamente cheio de graça e de glória. E começaram a adorar a Deus. Então ali Deus se levanta contra o povo e mata todos aqueles que foram contra as tuas palavras. E naquele momento o povo sente falta de tocar algo, de ter algo próximo, um símbolo, para que o povo pudesse adorar. Então Deus dá para Moisés a Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança, meus irmãos, a Bíblia diz que lá estavam as 2 tábuas escritas por Deus. A Bíblia diz também que dentro dessa arca estava um pote de ouro, na qual dentro dele estava o maná. E a Bíblia diz também que dentro lá estava a vara que floresceram Arã. Ou Arão. Ali só podia entrar o sumo sacerdote. Só para você entender o que é a presença de Deus. Então, meus irmãos, eu quero ir um pouco mais além, vou andar um pouco mais na Bíblia. Passam-se os anos, e as coisas começam a acontecer. O povo de Israel começa a ganhar as guerras que vêm por dentro, por hora. E ali se tem um povo abençoado. Só que então, meus irmãos, quando nós entramos em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 6, nós nos deparamos, meus irmãos, com a história de Eli, um sumo sacerdote. Eli era um homem a qual ele resolvia tudo por Israel. Ele era um homem usado por Deus. E Eli, ele tinha 2 filhos, Efni e Finéias, na qual faziam tudo errado. Quando Deus mandava fazer um holocausto, eles iam e comiam a gordura do holocausto. Eles não tinham a presença de Deus. Mas Eli já era um homem velho. Eli já tinha uma idade avançada. Eli já não podia condenar o povo totalmente, porque ele já era cego. Então, um belo dia, começa uma grande guerra contra os filisteus. E eu quero que você entenda nessa noite. Guarde muito bem isso. Porque assim como Deus falou no meu coração, Ele vai tocar no seu. E quando Deus tocou nessa tarde de mim, meus irmãos, eu fui arrebatado ao Santo dos Santos. E Deus quer arrebatar pessoas aqui nessa noite. Quando o louvor tocava, a unção de Deus era fulminante. E daqui a pouco vai derramar mais. Porque Deus não gosta de encher, meus irmãos. Deus gosta de transbordar. E quem quer ser transbordado, dá um glória a Deus aí. Então, no contexto da história, então começa a se travar uma grande guerra. E então os filhos, Fini e Finéias, começam a lutar com os filisteus. Só que de repente eles começam a perder. Porque eles lutavam com a própria força. Assim somos eu e você. Às vezes nós deixamos Deus de lado e queremos resolver tudo por nós mesmos. Mas nós devemos nos humilhar e buscar a presença de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que eles têm uma ideia, começam a perder. Porque toda vez que a Arca da Aliança chegava no meio da guerra, os inimigos começavam a tremer, porque a glória de Deus descia. Assim é hoje aqui nesse culto. Assim, quando Deus começar a te encher, você não vai conseguir ficar parado, porque você vai ter que adorar. Você vai perder o controle do natural, porque você vai entrar no sobrenatural. Fini e Finéias trazem a arca. Começam a tocar as trombetas. E a Bíblia diz que os filisteus começam a se apavorar, porque toda vez que a Arca da Aliança chegava,
Israel vencia a guerra. Assim é você hoje, meu irmão. Toda vez que você traz a arca da aliança para perto de você, você vence a guerra. Porém, nesse dia eles não ganharam. Porque Deus não estava com o povo de Israel. Assim que eles trazem a arca, eles começam a se degladiar. E a Bíblia diz que eles são mortos. Finéias, porque não tiveram uma vida correta, uma vida tremenda, uma vida diferente, buscando a excelência, morreram. E a Bíblia diz que a mulher de um deles, Ofni, estava grávida, esperando o filho. E ali, meus irmãos, os filisteus deixam apenas um soldado sobreviver. Pergunte-me por quê. Acho que a igreja não me ouviu. Pergunte-me por quê. Para provar que eles são mais fortes e precisa de alguém chegar lá em Israel e contar que eles foram derrotados. E era um jovem. E ele sai correndo, ele chega lá diante de Eli e fala: Eli, os teus filhos morreram. Mas ele não estava preocupado com os filhos. Ele estava preocupado com a arca da aliança. Ele dizia: a arca. Levaram a arca. Naquele momento, como ele já era velho, ele escorregou do banco, caiu e quebrou o seu pescoço. Ali chega o final de 40 anos guiando o povo de Israel. Eli então morre. Mas hoje não é dia de uma história triste. Hoje é dia de uma história feliz. Mas tudo na vida tem um processo que você tem que passar, dia após dia. Há momentos que você está feliz, mas há momentos que você estará totalmente triste. Assim foi o tempo de Israel. Passa-se então, meus irmãos, 92 anos. Acaba-se todo o livro de 1 Samuel. E nada acontece. Às vezes estou falando com pessoas que chegaram aqui. Estão indignadas, falam: Senhor, eu já não aguento mais. Nada acontece. Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Meus irmãos, Deus ele vai só te dar uma luta para você passar por ela, cantando o hino da vitória. E quando a arca da aliança, meus irmãos, chega aos filisteus, acontece um grande duelo entre deuses. Dagom era o rei dos filisteus, o deus dos filisteus. E a Bíblia diz que eles pegaram a arca da aliança e colocaram dentro do santuário de Dagom. E eles fecharam a porta. Olha o que vai acontecer. Dagom vai acabar com o povo de Israel. Dagom vai acabar com a arca da aliança. Às vezes o seu inimigo chegou e falou: não, vou te humilhar até você não dar conta mais. Você não vai prosperar. Você não vai ser abençoado. Mas a arca da aliança estava quietinha. Assim, no momento que eles fecham a porta, eles escutam um grande barulho. O que será que está acontecendo? Será Dagom destruindo a arca? Será que Dagom agora vai acabar com o povo de Israel? Não. A Bíblia diz que Dagom estava de pé. Dagom se dobra diante da arca. Eu acho que a igreja não entendeu. Dagom se dobra diante da arca. Os teus inimigos se dobrarão diante de ti e falam: o seu Deus é maior, eu quero este Deus. Quando acontece isso, meus irmãos, a Bíblia diz que
há uma grande doença sobre os filisteus. Então eles pegam a arca da aliança e saem de lá com ela. Eu creio que naquele momento alguns já se converteram e disseram: o Deus de Israel é maior do que o meu. E eles levam a arca da aliança para a casa de Abinadab. E ali a arca da aliança fica por muito tempo. A Bíblia diz que os anos se passam. Saul se torna rei de Israel. Saul era grande, formoso, bonito, forte. Mas Saul deixou levar o que Israel tinha de mais precioso e não quis trazer de volta. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui nesse momento que a glória de Deus se esvaiu e você não sabe mais o que fazer. Eu quero te dizer que Deus, Ele está aqui nessa noite, assim como um bálsamo. Ele quer te encher, te encher, te encher, até você transbordar. Todos nós sabemos que segundo a Samuel, Saul persegue Davi, mas Davi espera o tempo de Deus. Nós sabemos que Davi recebe a promessa de ser rei de Israel. Mas muitas vezes nós recebemos uma profecia e pensamos que ela vai acontecer do dia para a noite. Tudo demora tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas de Deus não são como as nossas coisas. Assim como o meu irmão Marcelo diz, nós temos que buscar a excelência. Então Davi, assim que ele foi nomeado rei de Judá, ele disse: eu vou trazer de volta a presença de Deus. Nessa noite, meu irmão, eu te convido, traga de volta a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, nada te faz olhar para trás. Você só tem um comando: começa a marchar e olha para o alto. Porque do alto, do sublime trono, virá o teu socorro. Davi levanta 30.000 soldados e vai em busca a arca da aliança. Só que a arca, meus irmãos, ela é um objeto que às vezes a gente não dá nada, mas ali havia a glória de Deus. Davi fez como os filisteus colocaram a arca da aliança em cima de um carro de bois. Só que hoje à tarde eu estava conversando com você, né, pastor? Paulo falou de usar. Eu achei muito interessante que, conforme eles iam, de repente, eu nunca vi um boi se desequilibrar. Mas o boi se desequilibrou. A arca da aliança tombou. E Uzá colocou a mão para tentar que a arca não caísse, não quebrasse. Mas ali ele foi fulminado. Uma coisa que eu entendo é que para ter a glória de Deus, meus irmãos, nós temos que abrir mão de tudo e de todos. Para ter a presença de Deus, nós precisamos andar conforme a vontade dele. E ali, a Bíblia diz que a arca da aliança vai para a casa de Obed-edom. Ali ela fica 3 meses. A Bíblia relata que foram os melhores 3 meses da vida de Obed-edom. Ele prosperou como ninguém prosperou. Uma espiga de milho, que às vezes dava 100, ela começou a dar 1000. Porque a presença de Deus estava lá. Assim somos nós hoje. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos a essência do Evangelho. E é somente a essência do Evangelho faz com que nós possamos crescer. E também amadurecer. Davi então, meus irmãos,
pensa em outro jeito. Vou fazer de forma certa. A Bíblia diz que a cada 6 passos, Davi levantava um holocausto para o Senhor. E a Bíblia relata que quando eles conseguem chegar à cidade de Davi, que eu tenho certeza que foram alguns dias ou até meses, a Bíblia diz que normalmente o rei vai na frente, na sua carruagem real. Mas Davi, ele quebra o protocolo. Davi tira todas as suas vestes reais. E a arca entra. E Davi vai dançando atrás. O que eu quero dizer com isso? Não importa a sua posição social, todos nós temos que estar debaixo da mão do Senhor, porque Ele ordena, porque Ele manda e Ele faz acontecer. E Davi então, meus irmãos, traz de volta aquilo que ele perdeu. E nesse momento eu quero te convidar a que vir aqui à frente. Tudo que você perdeu, Deus irá te dar novo e melhor. Em nome de Jesus, eu quero que você se levante e venha à frente. Em nome de Jesus. Xarabassubi cantaralamassubi andalamahai. Oh, ramassibi cantarabassu. Equipe de louvor, se quiser já subir também. Porque chegou o melhor dessa festa. Xaramatu de canto rebia fly, rebia varabassi. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Se você entrou triste, você vai sair pulando de alegria. Se você entrou aqui sobrecarregado, Deus vai trocar o fardo com você nessa noite. Ele vai te colocar um fardo leve. Faça como Davi, atraia a presença de Deus. Vai buscar a arca da aliança, porque na casa de Obed-edom está a sua promessa, está o seu milagre. Oh Deus, eu quero nesse momento que você se solte. Deixa a presença do Espírito Santo te tocar nesta noite. Começa a sentir a presença dele. Tem pessoas que serão curadas nessa noite. Tem pessoas que serão tocadas pela presença, pelo Espírito. Pessoas receberão batismo com o Espírito Santo. Oh Jesus. Oh Deus. Louvor. Oh Rabassu. Coloca o teu pensamento no céu agora. Todas as pedradas que tocaram no seu coração, que fizeram você às vezes deixar o seu ministério de lado, eis que Deus manda te dizer que Deus irá limpar o teu coração nesta noite, irá te renovar para que tu possas fazer a vontade dele. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Atrai a presença dele, que ele está aqui. Fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, oh, Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a tocar agora da direita para a esquerda. Existe um rio, Senhor, ele flui do teu amor, que flui do teu de amor. As que correm do trono, águas que curam, que limpam.
por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar. Ele leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Toca, Jesus. Sacia minha sede, vai o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero sim, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Feche seus olhos. Não olhe para o irmão da direita nem da esquerda. Porque tem pessoas agora que sentirão a glória de Deus. O que você veio buscar, você vai levar hoje. Tem pessoas que chegaram aqui com uma tristeza de alma, porque o irmão do lado não está conversando mais com você. Mas Deus manda eu te dizer, meu irmão, que é para você olhar para o alto. Porque Deus, Ele quer falar face a face contigo. Deus manda dizer, alguns obreiros estão parados. Arregaça a tua manga, porque os dons que o Senhor te deu, Ele te cobra nesta noite. Não guarde para si a glória, distribua a glória, dá a presença de Deus, porque Ele é fiel. Deus não está preocupado com o seu pecado do dia de ontem. Deus está preocupado com você agora, porque agora você tem o poder de adorar. Eu tenho só mais duas coisas a dizer. Tem pessoas que estão segurando a presença de Deus já faz algum tempo. Tem uma levita que ela chegou aqui, ela chegou com a vida destruída, mas Deus manda te dizer, jovem, porque você não é velha, Deus manda te dizer que o dom que Ele te deu é para você usar nessa igreja. E para você ter certeza que Deus está falando contigo, você será tocado agora com a presença dEle. Em nome de Jesus, começa a sentir agora. Tem pessoas que estão com a presença na mão. Deus quer que essa presença entre para o coração. No Velho Testamento nós precisávamos de arca, mas no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo dentro de Deus está restabelecendo casamentos nessa noite. Tem uma mulher que chegou aqui nessa noite. Senhor, mas eu preciso dar resposta. Pois bem, Deus vai te responder. Eu não cuidei de você até hoje.
Você foi livrado daquele acidente, não foi em vão. Eu te livrei de para que tu pudesse cuidar dos teus filhos e fazer a minha obra. Só que porém você tem dobrado as mangas, mas não tem praticado aquilo que eu te chamei. Deus está requerendo dons nesse momento. Eu quero que somente as pessoas, eu peço licença ao meu pastor, somente as pessoas que estão paradas, que levantem a mão para o céu, estão estacionadas, às vezes por palavras que machucaram. Eu quero que você levante a mão direita. Eu, como profeta do Senhor, meus irmãos, eu vou entregar embora, porque eu não quero sobre mim a cobrança de Deus no dia do julgamento. Deus, por escolher, Pai, estas pessoas para fazer a diferença, mas eu não sei a circunstância, não sei a palavra que foi liberada para que elas parassem. Eu não sei se foi pecado, eu não sei, Senhor, se elas deixaram de adorar, mas uma coisa eu sei, Senhor, que o Senhor ainda toca, que o Senhor ainda renova e que o Senhor ainda faz. Toda palavra de maldição contra a sua vida agora vai cair por terra, e que você vai tomar posse do seu ministério que Deus te ergueu nessa terra, em nome de Jesus, meu Pai. Espírito Santo, começa a tocar agora sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Seja tocado agora, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus. É a tua graça que cura, é a tua graça que liberta, é a tua graça, Senhor, que restaura, em nome de Jesus. Não desista. O homem vai tentar te parar, mas se você olhar para trás, você vai cair. Mas se você olhar para o alto, você vai passar por cima. Você vai dar a volta por cima nessa luta que você está passando. Eu tenho só o último recado para aquele casal de preto ali, logo atrás do meu irmão Luiz. Vocês dois, você e seu marido. Deus te escolheu, varão. Só que as pancadas vieram e te colocaram para baixo, te desanimaram, mas você veio a este lugar fazer a diferença. Quando Deus te tirou daquele lugar, era para Ele te colocar no lugar certo, para que você possa entender e compreender as coisas ocultas e as escondidas que Deus te mostra. E para ti, mulher, Deus conhece você no mais oculto. Chegou uma tristeza tão grande, um espírito de depressão que às vezes chega e se apossa, mas Deus manda dizer que hoje toda a tristeza do casamento, todas as discussões, Deus vai mudar essa história. Deus acredita em você. Oh Deus, a hora já avançou, meus irmãos, mas já devolvendo para o meu pastor, não se esqueça da promessa que Deus fez na sua vida. Não abra mão do banquete com Deus em troca de um prato de lentilha. Não abra mão do seu casamento por uma noite de prazer. Não abra mão do seu ministério
porque o outro te falou mal. Não desista dos teus sonhos, em nome de Jesus.